O presidente de Burkina Faso surpreendeu o mundo ao anunciar a suspensão de 118 organizações não governamentais naquele país, entre as quais sindicatos, organizações não governamentais, uniões, assembleias, grupos de pressão ou grupo de opositores, tudo o que tem a ver com organizações civis estão suspensas naquele país por razões administrativas. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter cancelado, esvaziado todos os partidos políticos. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter expulso toda a mídia internacional naquele país. Isso depois do presidente Ibrahim Traoré ter dito: não há mais aqui troca de recursos naturais por ajuda internacional. Vos damos cobalto, vos damos petróleo, vos damos gás, vos damos coltan, vos damos urânio, vocês nos dão ajudas humanitárias. Já não há mais isso. Suspendeu ajudas humanitárias, suspendeu partidos, suspendeu a mídia internacional, suspendeu democracia, forget democracy, não há mais democracia nesse país. Portanto, estamos aqui a olhar por um conjunto de suspensões e, claro, estendeu o seu tempo de transição de 2 para 5 anos. No entanto, o presidente Ibrahim Traoré está a dizer que Burkina Faso vai cada vez mais tornar-se um Estado completamente controlado pelo presidente e pela sua cúpula. E a Amnistia Internacional, aquela organização que em Angola costuma salvar muitos ativistas, já disse: isto é um atentado aos direitos fundamentais. Ninguém mais tem voz para além da junta que está agora a governar o Burkina Faso. Família, qual vai ser o próximo passo do Burkina Faso? Isto é bom? Isto é mau? Qual é a nossa avaliação em relação à suspensão de vários grupos civis naquele país? Porque ONGs, grupos civis, são de várias categorias. Alguns são a favor da educação das mulheres, das crianças, dos homossexuais, dos cegos, dos deficientes, apoio, bolsas de estudo, saúde, educação, política, presos, violação de direitos humanos. As ONGs são sobre várias causas. E quanto mais o país tem problema, mais ONGs aquele país vai ter. É só olhar para o Afeganistão, para a Palestina, para Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Olhar para os países que têm muito mais problemas, vais perceber que quanto mais problemas tiver em um país, mais ONGs lá há. Quanto menos problemas há em um país, menos ONGs. E quando ONGs são mais voltadas para direito dos animais, direitos dos mares, dos rios, né? Direito, coisas assim mais softs. Família, estamos aqui a olhar para um conjunto de situações que estão a acontecer no país que é liderado pelo presidente mais jovem da África. Isso alegra alguns, entristece outros. Qual é a sua opinião já agora em relação a essa medida de suspender 118 organizações civis com o intuito de que é por motivos administrativos? Burkina Faso está a enfrentar uma onda de ataques jihadistas, há vários grupos, há várias ONGs que estabelecem ajudas várias e algumas ONGs são acusadas de, quando trazem comida, também trazem coisas. Trazem droga, trazem arma, trazem outras cartas, trazem outras coisas. Muitas ONGs são acusadas de financiar o terrorismo no Burkina Faso. Portanto, a junta só disse suspenso, por razões administrativas. Ponto. E, família, a minha preocupação nestas medidas, vou dizer aqui também qual é o meu posicionamento positivo e negativo, ok? A minha preocupação primeira é que quando isso começa com o fim dos partidos, o fim da mídia nacional e internacional que não concorda com o regime, o fim dos partidos, o fim da mídia, o fim das ONGs, o fim de ajudas várias, qual vai ser o próximo passo? O fim de todos os TikTokers, YouTubers, Facebookers, influenciadores que falarem alguma coisa contra o regime. O fim de todos os influenciadores, jornais que falarem contra o regime. Burkina Faso vai caminhar para um estágio em que estamos a olhar para um Iraque, uma Líbia,
onde cada um agora tornou-se o fiscal do outro. Ai de quem falar mal do sistema ou do governo. Só se pode elogiar. Só se pode elogiar. Ok? Com vista ao bem maior, que é a estabilidade nacional, que é a transição pacífica, que é o futuro risonho, que é bem-estar, que é o fim do terrorismo. Só se pode elogiar com vista a isso. Esses processos de transição são muito conturbados, são muito difíceis, são muito duros. Os países que conseguiram manter-se hoje uma ditadura, como muito se acusa a China, como muito se acusa a Coreia do Norte, como muito se acusa a Rússia, passaram por esses momentos difíceis em que a população foi obrigada a calar a boca e a falar só para elogiar, com vista ao propósito do líder e do regime. Propósito estes que, para além do regime, ninguém mais sabe. De facto, vai surtir efeito ou não vai. E qual é realmente o propósito? Esta é uma fase em que, infelizmente, é dolorosa, dói bastante. Não dá para acreditar que um país não pode ter ONGs, não pode ter partidos políticos, não pode ter democracia, mas é uma democracia o país, mas não pode ter partidos, não pode ter mídia internacional, não pode ter opinião contrária. É uma fase de luto, uma fase difícil, uma fase que aqueles que entenderam, que conhecem os propósitos do regime, vão dizer, é para uma fase, vai passar. Aqueles que não entenderem, não conhecerem o propósito do regime, vão criticar, vão chorar e vão emigrar. Vão para outras paragens. É um momento da vida do país e que, se eu pudesse pegar a minha mala, sair e voltar depois, boas. Mas que não pode fazer isso, tem que aguentar essa fase. Na promessa de que amanhã será melhor. Promessa do regime, do Benito Arré. Amanhã será melhor. Porque se amanhã não for melhor, e essa manhã, que nós não sabemos quando será, essa manhã pode ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, essa manhã nós não sabemos quando vai ser. Só que esse período não pode ser muito longo. Esse período não pode ser muito longo. Porque se esse período for muito longo, você sai de Salvador para ditador. Depois te derrubam com apoio internacional. Porque aqueles grupos de pressão, aqueles grupos opositores que você os calou, eles não ficaram calados, eles vão trabalhar na clandestinidade, vão reforçarem-se com o intuito de amanhã, se você dar errado, nos próximos tempos, voltarem. Porque se você der certo, eles até poderem desistir. Alguns voltam, mesmo dando certo, eles voltam. O Ruanda está a travar uma frente aí com a RDC muito forte. Diz-se que o Ruanda está a dar certo, mas aqueles estão no M23, muitos que dizem serem ruandeses, ou muitos estarem a apoiar forças para a libertação do Ruanda, dizem que o Ruanda não deu certo. Já foram quase 20 e tal anos, não, quase 30 anos, desde os últimos ataques de 84. Não é? E, no entanto, estamos aqui a olhar para uma fase difícil, dura, que não pode durar muito tempo, para que não se possa perder o controle disso. Porque você controla a população durante uma fase. Pode durar 30 anos, pode durar 50 anos, mas não há operação que dure para sempre. Não há. Agora, se o Burkina Faso está a viver um momento de pressão ou não, só sei que essa fase é difícil, é pressionada, pode ser uma pressão popular, geral, mas o intuito do povo está com ele ou não está com ele? Burkina Faso, quem acompanha os jornais na França 24, que muitas vezes passa jornais do Burkina Faso, sabe que o povo está dividido. Apesar de que a França 24, ou a France 24, né, é um jornal francês, pode trazer narrativas muito mais pró-França, mas quando eles fazem reportagens, trazem pessoas a dizerem está muito bom, pessoas a dizerem está muito mal. O Burkina Faso está dividido. Okay? Alguns estão a gostar, né, a industrialização, o governo único, o propósito único, outros também não estão. Se havia partidos políticos da oposição é porque havia pessoas que pensavam diferente. Mas essa é uma fase difícil, uma bomba, não é? Para o pessoal que faz parte de ONGs e que
Muitas dessas ONGs mantêm doentes, mantêm crianças, mantêm áreas, inclusive com alimentação, com água e não só. Muitos até têm emprego nessas ONGs, vêm-se apertados, difíceis, e que esperamos que essa fase seja necessária para o bem que se aproxima amanhã. Esperemos que essa fase seja necessária para o bem que se espera amanhã. Agora, se for apenas o caminho, o meio para a implementação definitiva da ditadura, então essa fase não importa nada. E eu digo isso porque o futuro é muito incerto, nós não conhecemos o que é de vir amanhã com o Burkina Faso. Conhecemos países que passaram por esta fase e que hoje estão claramente glorificados. Só que eu em particular, não conheço claramente o que é que Ibrahim Traoré reserva para o seu povo. Mas deixa aqui em comentário a sua opinião para que possa aqui enriquecer aqui o debate. Estamos juntos, faz um like, subscreva e até já, mon frère.